Se você acha que sabe de tudo um pouco, está na hora de provar. Junte-se a nós neste quiz de conhecimentos gerais e descubra se você é um mestre do trivial ou um gênio excepcional. Preparado para ser desafiado? Então vamos começar. Qual das alternativas contém apenas nomes de rios? Danúbio, Jordão e Morto, Nilo, Amazonas e Yangtze, ou São Francisco, Douro e Antártico? Estes são os 3 maiores rios do mundo. Qual das alternativas contém apenas animais cujos esqueletos são externos? Caracóis, caranguejos e lagostas, lagostas, polvos e escorpiões, ou borboletas, caranguejos e besouros? O exoesqueleto ou esqueleto externo é uma camada rígida de quitina ou carbonato de cálcio encontrada em alguns animais como insetos e moluscos. Indique quais as respectivas invenções dos inventores Alexander Graham Bell e Galileu Galilei. Relógio e termômetro, internet e televisão, ou telefone e termômetro? Apesar de não ser o inventor do telefone, o nome de Graham Bell é associado a essa criação. Em 2002, Antônio Meucci foi reconhecido como o verdadeiro inventor, tendo vendido seu protótipo para Alexander. De que são constituídos os diamantes? Carbono, ósmio ou rênio? O diamante é composto exclusivamente por átomos de carbono. Trata-se de uma das formas alotrópicas desse elemento químico. O que é um papiloscopista? Especialista em cópias, indivíduo que se dedica ao estudo de papiros, ou profissional especializado em identificação humana? Também chamado de datiloscopista, estuda as impressões digitais humanas. Qual desses autores brasileiros escreveu o Guarani e o Gaúcho? Aloísio de Azevedo, José de Alencar ou José de Anchieta? Escritor do romantismo, é conhecido por exaltar o nacionalismo nas suas obras. O etanol é produzido através de qual fonte de energia? Biomassa, eólica ou combustíveis fósseis? O etanol pode ser produzido a partir de cana-de-açúcar, beterraba e milho, ou seja, energia que provém de matéria orgânica. O que é ortorexia? Transtorno alimentar caracterizado pela perda de apetite, distúrbio alimentar que provoca a ingestão excessiva de alimentos, ou obsessão pelo consumo de alimentos saudáveis. A pessoa que tem ortorexia evita ao máximo consumir alimentos que contenham agrotóxicos, gorduras, açúcar e sal. Qual das seguintes opções é um exemplo de palíndromo? Roma é amor, o rato roeu a roupa do rei de Roma, ou quem tem boca vai a Roma. Palíndromo é uma palavra ou frase que pode ser lida de trás para frente, mantendo seu sentido. Homem Vitruviano é um desenho de qual artista famoso? Michelangelo, Van Gogh ou Leonardo da Vinci? Homem Vitruviano representa o ideal clássico de beleza, equilíbrio, harmonia das formas e perfeição das proporções. O Dia do Fico é anualmente celebrado em que data? 19 de abril, 9 de janeiro ou 9 de novembro? Em 1822, Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, contrariando as ordens da corte portuguesa. Nessa ocasião disse a célebre frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Complete a frase. Alvíceras ao vencedor, quimeras ao vencedor, ou oblações ao vencedor?
Alvíceras é uma expressão que significa conceder um prêmio ou honra a alguém que traz notícias agradáveis, como a vitória em uma disputa ou a chegada de novidades positivas. As cantigas de escárnio e maldizer pertencem a qual escola literária? Modernismo, barroco ou trovadorismo? O trovadorismo é a primeira escola literária da literatura portuguesa, marcada pelo surgimento das cantigas de escárnio e maldizer, caracterizadas por seu teor crítico e grosseiro. Quantos dias aproximadamente a Lua demora para dar uma volta à Terra? 28, 35 ou 49 dias? (27 dias, 7 horas e 43 minutos é o tempo que a Lua leva para dar uma volta à Terra. Que tipo de tempestade é um abub? Tempestade de granizo, de areia ou de neve? Abub é um fenômeno que acontece em regiões áridas, tal como o Saara. Seus ventos podem alcançar 35 a 100 km por hora. Que capital asiática tem uma cidade imperial e uma cidade proibida? Pequim, Tóquio ou Seul? A cidade imperial era uma parte de Pequim cercada por uma muralha, cujo acesso era possível através de 6 portões. E a cidade proibida foi um palácio imperial da China que serviu de residência dos imperadores por cerca de 5 séculos. Que autor da Antiguidade Clássica escreveu As Bacantes? Homero, Eurípides ou Sófocles? As Bacantes é uma tragédia de destaque do dramaturgo grego Eurípides. Que país foi dividido em 1949? Bélgica, Dinamarca ou Alemanha? Em 1949, a Alemanha foi dividida em República Democrática Alemã e a República Federal Alemã. Que povo foi o primeiro a utilizar a bússola? Chineses, gregos ou romanos? Foi desenvolvida pelos chineses no século I da era atual, e aperfeiçoada à medida que seu uso foi difundido e incorporado às viagens de longa distância. Segundo Pitágoras, A que é igual a 2 mais B2, AB C2 ou C4? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Como se designa o processo de separação de líquidos com diferentes pontos de ebulição? Filtração, decantação ou destilação? A destilação é o processo pelo qual uma mistura é separada em 2 correntes de composição diferente, uma rica nos componentes mais leves, de menor ponto de ebulição, o destilado, e outra rica nos componentes mais pesados, de maior ponto de ebulição, o resíduo por fornecimento ou remoção de calor. Qual é o mais antigo estilo arquitetônico grego? Dórico, jônico ou coríntio? As colunas dividem-se em 3 estilos: dórico, jônico e coríntio. As colunas dóricas são mais simples e foram as primeiras a serem desenvolvidas na arquitetura grega. A que país faz referência Chico Buarque na sua canção Tanto Mar? Angola, Portugal ou Espanha? Esta versão era uma saudação à Revolução do 25 de Abril que tinha acontecido em Portugal, em 1974, e que tinha permitido instituir a democracia nesse país. Santo Domingo é a capital de que país? Argélia, República Dominicana ou Guatemala? Santos Domingo é a capital e maior cidade da República Dominicana. Além da Sicília, que outra ilha faz parte do território italiano? Malta, Creta ou Sardenha?
O país possui ainda 5 territórios autônomos, entre eles as ilhas da Sicília e da Sardenha. Em que país sul-americano se realizou o primeiro Mundial de Futebol? Argentina, Uruguai ou Brasil? A primeira edição ocorreu em 1930 no Uruguai, escolhido como país sede e cuja seleção saiu vencedora. Como se chamava o primeiro imperador de Roma? Augusto, Tibério ou Caio? Augusto, o primeiro imperador de Roma, era o sobrinho de Júlio César. Qual é o plural de opus? Opuses, opuseres ou opera? O plural de opus, opera, refere-se ao gênero musical operístico. Como se designa a semirreta que divide um ângulo ao meio? Mediatriz, bissetriz ou geratriz? Ela se trata de uma semirreta que divide o ângulo em duas partes congruentes, ou seja, duas partes que possuem a mesma medida. Quantos quilômetros são percorridos numa maratona? 40, 41 ou 42 quilômetros? Que mar e oceano se juntam no Estreito de Gibraltar? O Mar Tirreno e o Oceano Pacífico, o Mar do Norte e o Oceano Índico, ou o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico? Localizado no sul da Espanha e ao norte de Marrocos, ele permite a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Quem é o autor de O Nome da Rosa? Humberto Eco, José Saramago ou Carlos Andrade? O Nome da Rosa é um romance lançado em 1980 que tornou Humberto Eco conhecido mundialmente. Quanto tempo Michelangelo levou para pintar o teto da Capela Sistina? 2, 4 ou 6 anos? A tarefa completa levou 4 anos, de 1508 a 1512, e uma curiosidade é que a princípio Michelangelo não queria o serviço. Quem matou o Minotauro? Ícaro, Teseu ou Rei Minos? Teseu matou o Minotauro, fugiu do labirinto e salvou seus companheiros. Que ilha grega é a pátria lendária de Ulisses? Ítaca vai além de um mero local geográfico, representa uma jornada simbólica e filosófica. E aí, quantas perguntas você acertou? Se divertido Compartilhe seu resultado nos Não comentários esqueça de e deixar desafie seu seus like, amigos a compartilhar testarem com seus os amigos conhecimentos e, é claro, também. se inscrever Até o no próximo canal vídeo para mais e que a desafios nostalgia como de esse. Rebelde esteja sempre Obrigada por presente. assistir e até a próxima.